Fala, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz de nosso bom Deus prevaleça, reine, superabunde sobre o seu coração. Com muita alegria que mais uma vez me conecto ao seu coração, levando uma palavra de Deus a você, independente de onde você esteja, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. O meu desejo, a minha súplica a Deus, é que as bênçãos superabundantes de nosso bom Deus sejam evidentes sobre a sua vida, abençoando você, principalmente por meio dessa reflexão, por meio da palavra que vem direto do trono de Deus, água viva para a sua alma. Muito bem, graças a Deus. Então vamos lá, vamos tratar nesse momento do Salmo de número 10. Glória a Deus por isso. E o meu pedido sempre especial a você, talvez seja a primeira vez que você esteja vendo esse vídeo, né? Ou já é outras vezes, e ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, não deixe para depois, entre lá. Se você está vendo nas redes sociais, independente de você estar vendo nos grupos do WhatsApp, ou Facebook, ou diretamente no YouTube, acesse o YouTube diretamente, se inscreva no nosso canal, Rudy Corandeu, e desta forma então você terá, aí acionando o sininho para as notificações, receberá os avisos aí de todas as publicações, ficará por dentro de tudo que o nosso canal tende a proporcionar, com o propósito, o intuito de abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Você tem total liberdade para compartilhar os nossos vídeos, independente de onde você queira fazer isso, compreendendo, por certo, se os mesmos podem abençoar outros, assim como eu creio e peço a Deus que abençoe a você que de uma forma direta está vendo o nosso vídeo. Então, além de assistir, não seja apenas consumidor, apenas um recipiente, seja algo que não tenha tampa, vai enchendo e vai transbordar. Então, transborde sobre a vida de outras pessoas, abençoe outras pessoas, compartilhe, seja um instrumento de Deus, poderoso para abençoar vidas. Muito bem, vem comigo então, Salmo de número 10, nesse momento, diz assim a palavra de Deus, a versão que eu estou lendo, sempre faço questão de dizer, porque às vezes você pega a Bíblia para acompanhar, isso é muito bom, se você tiver a oportunidade de fazer isso, faça, acompanhe a leitura visual e audível comigo aí. Salmo de número 10, a minha versão é NVI, a partir do verso número 1, diz assim, querido irmão e irmã que me ouve nesse momento: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará. Desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando a escondidas as suas vítimas. Fica espreita como um leão escondido, fica espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado fica de tocar e as suas vítimas caem em seu poder. Pensa comigo mesmo, pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ergue-te a tua mão a Deus, não te esqueças dos necessitados, porque os ímpios insultam a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás conta. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-o para tomá-lo em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pedes contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da tua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes o seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Salmo de número 10 ao seu
coração. Esse salmo está descrevendo, expondo a nós, queridos, né, relato de comportamentos de pessoas que têm as suas más ações, uma má índole, né, no sentido de comportamentos que de alguma forma confrontam a Deus, de alguma forma vão contrário, né, a princípios, valores. Desta forma o salmista demonstra a sua indignação, né, para com estes que têm o seu comportamento como se Deus não fosse real, né, como se Deus não houvesse de pedir contas, como se não houvesse o juízo final, né, como se vivesse a sua vida ao acaso, as suas próprias leis, as suas próprias ordenanças, né, como se não houvesse consequências de prestar contas posteriormente a todas as suas más ações. E de alguma forma o salmista demonstra então a sua indignação para com isso, né, olhando para isso, mas mesmo assim ele sabe da realidade de Deus. Ele sabe, ele tem o conhecimento de que estes têm o seu fim determinado, de que estes, mesmo diante desse comportamento nessa vida temporal, né, mesmo que, por mais que isso se estenda, né, esse comportamento, infligindo danos aparentes, né, a outros, estes que são diagnosticados como vítimas, mesmo diante disso, o salmista sabe o fim destes, porque ele conhece a Deus, ele sabe que Deus há de alguma forma exigir, né, o prestar contas de toda a humanidade, de todos, sejam esses que viveram de maneira ímpia, né, ou estes que são agora vistos como justos, né, olhando para as Escrituras como um todo, principalmente na consumação, ao olhar para a obra de Jesus, né, para a redenção, estes que agora são de alguma forma guardados em Cristo, aquilo que de alguma forma é apontado sobre nós, aquilo que de alguma forma vem sobre nós como condenação, agora sobrecai em Cristo. Cristo pagou por nós, Cristo nos redimiu, Cristo nos salvou, Cristo nos reconciliou, Ele pagou por tudo aquilo que apontava para nós com sentido e com propósito acusatório. Mas estes que vivem a sua vida de maneira negligente, sem atentar a isso, sem buscar pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, vivendo como se fossem donos de sua própria vida e como se não houvesse um Deus no céu, um Deus que de alguma forma há de pedir o prestar contas diante de tudo isso. Ele então, olhando para toda essa situação, olhando para todo esse cenário que está instaurado, considerando ser o seu contexto ali, naquele momento, eu me atento ao verso de número 1, no início, diante de toda essa reflexão que de uma forma proposital estamos levantando. Ele diz no verso de número 1, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Queridos, são muitos os momentos em nossa vida em que momentos de sofrimento, de adversidade, momentos de angústia, momentos de dor, de aflição, os dramas e dilemas que temos que encarar, que se apresentam diante de nós, que muitas das vezes são indesejáveis, né? Digo isso, né, assim como você, por experiências que temos de situações que muitas das vezes não buscamos, não desejamos, não premeditamos, e muitas das vezes elas vêm, elas se apresentam, né, elas se colocam diante de nós, e a nossa responsabilidade é lidar com elas da melhor forma possível. Claro, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a sabedoria do Espírito em nós, enquanto filhos de Deus. Mas, queridos, muitos são as circunstâncias e as adversidades que se apresentam diante de nós, e muitas das vezes elas vêm com um propósito muito sagaz, muito sutil, de fazer-nos questionar acerca de nossa fé. Porque o sofrimento, muitas das vezes, se não tomarmos um devido cuidado, se não nos atentarmos para a graça, para o cuidado de Deus, para a realidade, para o zelo de Deus para conosco, muitas das vezes o sofrimento leva-nos por uma fragilidade humana, muitas das vezes por aquele sentimento de incredulidade que está querendo pingar aos poucos, minando a nossa fé e a nossa esperança, o nosso caminhar em perseverança.
Considerando isso, muitas das vezes somos tendenciosos e se torna muito convidativo a vir questionar o amor de Deus. Muitas pessoas em momentos de aflição, de dor e de sofrimento são levados a questionar o amor de Deus. Diante desse momento de deserto, diante desse momento de circunstância adversa, as pessoas muitas das vezes olham para Deus, né? E de alguma forma ficam procurando, poxa, por que Deus? Ficam questionando Deus, ficam murmurando, ficam reclamando, ficam de alguma forma colocando Deus na parede e querendo exigir uma resposta de Deus diante daquilo que está acontecendo. Muitas das vezes, por não compreender na totalidade a situação, por não conseguir ver Deus ali, acabam colocando Deus à prova, o amor de Deus em xeque, em questionamento. Temos que tomar muito cuidado com isso, queridos, porque precisamos entender uma coisa, diante do verso de número 1. Senhor, por que estás tão longe? Olha só o questionamento do coração do salmista. Por que te escondes em tempos de angústia? É como se Deus não estivesse presente, como se Deus estivesse indiferente com a realidade do momento. Mas precisamos entender uma coisa, e isso é o desejo do meu coração que fique muito bem gravado sobre as tábuas de seu coração. O silêncio verbal de Deus não significa de que Deus não esteja agindo. Eu vou repetir. O silêncio verbal de Deus não significa que Deus não esteja agindo. Considerando também que Deus, em nosso tempo, Ele nunca está em silêncio. O porquê? Porque temos as Escrituras. No Antigo Testamento, Deus falava por meio dos profetas, por meio de homens, por meio de pessoas consagradas a Ele, que se doavam pelo reino, pela causa de Deus, eram instrumentos poderosos, ousados na mão de Deus, pela manifestação do Espírito. Então eram porta-voz de Deus, Deus falava por meio da boca desses homens. Mas, na plenitude dos tempos, nos tempos em que vivemos, nesse tempo de graça, temos as Escrituras, e é Deus falando por meio das Escrituras. Por isso, esse é o veículo, o meio principal de Deus falar ao meu e ao teu coração. Não é pela boca de profetas, considerando que o nosso cenário muitas vezes tem uma bagunça em relação a isso. Acredito que Deus use pessoas para falar ao coração daqueles que estão distantes, que precisam ser restaurados, atraídos por Deus, quando esses estão sendo negligentes com o principal meio de Deus falar com eles, que é as Escrituras. Deus de alguma forma vai buscá-los, vai atraí-los, restaurar essas pessoas. Mas o meio principal não é nenhum outro, a não ser a própria Escritura Sagrada. Na medida em que você lê a Bíblia, é Deus falando contigo, é Deus falando ao seu coração. Queridos irmãos, mas existem momentos em que mesmo diante da leitura bíblica, parece que o céu está de bronze, parece que existe uma nuvem sobre nós, a situação está pesada, a aflição é tamanha, a dor é imensurável, e diante disso, as nossas limitações, os nossos sentimentos, a nossa estrutura, por tão pequena que ela é, a nossa estrutura, por tão limitável que ela é, acabamos nos entregando ao momento e pensando que Deus está indiferente, que Deus está distante, que Deus não está se importando e que Deus não está fazendo nada a respeito. Mas preste atenção, mesmo quando, diante da situação, por mais difícil que ela seja, que você possa pensar de que Deus esteja em silêncio, mesmo quando você parece não estar conseguindo ouvir a voz de Deus, mesmo diante da aflição do coração, parece que está difícil ouvir Deus falar, uma coisa que você nunca pode duvidar é de que Deus nunca deixou de trabalhar em prol daqueles em que nele esperam. Se você confia em Deus, se você crê em Deus, se você entregou a sua vida a Deus, creia. O Senhor, Deus, não te abandonou. Ele está ao seu lado, Ele está caminhando com você. Ele está junto de você. Está junto de você. Ele está em você. Ele está cuidando de você. Porque muitas das vezes achamos que com Deus é difícil e é complicado demais enfrentar algumas situações. Imagine só como seria sem Deus.
Fique com essa palavra no seu coração. O Senhor Deus não te abandonou. Ele não deixou de trabalhar ao seu favor, Ele não deixou de agir em prol de sua vida. Ele está trabalhando, Ele não se cansa, Ele não dorme, Ele não vacila. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é nosso torre forte, é a nossa rocha.